Salve Maria, que é a quarta resposta à mentira, distorção tanto da Bíblia e tanto da história por esses pastores, né? A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que a verdade será conhecida pela igreja, a divina diversidade da sabedoria pela a igreja, que era a coluna sustentáculo da verdade. Olha só que interessante, pela igreja. No sábado. Os apóstolos guardaram o sábado, a igreja primitiva guardou o sábado, e isso foi uma doutrina para a igreja até o quarto século. Qual doutrina da igreja do quarto século? O quarto século já tinha igreja. Ele falou que os apóstolos guardavam o sábado. Eles usam aqui esse texto, já vamos entrar ali, ele vai falar um pouco da história. Esse é meu foco. Falar um pouco da história. Olha só, para eles aqui, esse texto, Atos dos Apóstolos, ele usa aqui, eu já fiz até o rascunho aqui, ó. As Apóstolos 16, 17, As Apóstolos 17, 2, As Apóstolos 18, 4. Ele fala que os apóstolos reuniam no sábado, para guardar o sábado. Não, olha só. Atos dos Apóstolos 17, ó, 2. Paulo dirigiu-se a ele em seguida, o seu costume, ó, e por 3 sábados disputava com ele. Costume de quem? Dos judeus. Se você catar o texto aqui, o 4, ó, não o 3, ó, explicava, demonstrava a base da escritura, que era necessário que Cristo padecesse e surgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Quer dizer o quê? Paulo está disputando ele como é o costume dos judeus guardar o sábado. Paulo está ali pregando, anunciando a graça em dia de sábado, como era o costume dos judeus. Paulo não está ali guardando o sábado. Paulo aí não está seguindo o regime dali. Paulo está pregando a graça para aqueles judeus que guardavam o sábado. Se reuniam no sábado. E tanto que o quadro aqui, alguns judeus se convertem ainda. E vai para a igreja católica, que vão gozar da graça, do domingo. Alguns deles creram e associaram a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de presélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Olha só. Aqui Paulo não está reunido junto com os judeus ali para prestar culto, para guardar o sábado. Está pregando. E outro texto que ele usa aqui, em Atos Apóstolos 16, 17. Olha como eles manipulam a Bíblia. 16, 17, ó. Pondo-se a seguir a Paulo, a nós gritava: este homem são servos do Deus Altíssimo, que eu vos anuncio o caminho da salvação. É isso mesmo? 16, 17. Repetiu isso por muitos dias. Olha só, prisão de Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de Pitão. A qual, que é o espírito de Pitão? Que não fala. Olha só. Atos dos Apóstolos 18, 4. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Olha só. Paulo, todo sábado, ele pregava ali para convencer. Sábado eles falavam na sinagoga, procurava convencer os judeus e os gregos. Para convencer os deuses e os gregos, judeus e os gregos. Paulo não estava ali para guardar o sábado. Paulo estava ali para pregar, porque Paulo ele era judeu. Paulo ele reconheceu a graça, ele reconheceu. E tudo que ele aprendeu no judaísmo ali, ele chama de esterco. Aqui, em momento nenhum, Paulo está se reunindo para prestar culto, para guardar o sábado. Paulo está pregando a palavra. E tanto que eles citam esses textos, mas esquece aqui em Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão,
Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, se conservava com os discípulos e prolongava a palestra até meio-dia. Então, aqui, se você for prestar atenção, é contraditório que ele vai falar. Então, Paulo, ele guardava o sábado e depois estava ali na igreja primitiva. Paulo estava ali, como era costume dos judeus, Atos após 17, 1 ao 3, disputava com ele e muitos judeus se converteu. Interessante, né? Eles tentam manobrar, cara. É mais o Constantino que trocou o sábado pelo domingo. Meu irmão, antes de Constantino já se converter, antes de Constantino da liberdade de culto, já os cristãos primitivos ali, os papas, quando o imperador Constantino já se converteu, já tinha passado já 32 papas. E ele se reunia sempre no domingo. Ah, mas foi o Constantino que deu o decreto? Sim, o Constantino deu o decreto, porque ele se converteu a essa igreja. Se converteu a essa igreja de acordo com os pais apostólicos, como aquela igreja primitiva gozava do domingo, como ali em Atos Apóstolos 20, versículo 7. Muito antes de Constantino, os primeiros cristãos já se reuniam no domingo. Constantino, ele fez um favor, cara. Ele oficializou o que os primeiros cristãos já faziam. Que ele se converteu, ele tem autoridade, ele era o imperador, deu liberdade de culto, parou de perseguir os cristãos, se converteu nessa igreja, que é essa igreja que gozava do domingo, de acordo com Atos Apóstolos 27. É muito antes de Constantino isso aí, meu irmão, a igreja primitiva. O Império Romano caiu aos pés da igreja, cara, caiu por terra. Ele vai falar disso, ó. Uma doutrina para a igreja até o quarto século. Quando chegamos no quarto século, assume o Império Romano um imperador chamado Constantino. E Constantino, querendo unir a igreja, o cristianismo, com o paganismo, para ter todos debaixo do seu poder, para unificar o império, ele declara agora que o dia santo passará a ser o primeiro dia da semana. Olha só. Lá no quarto século, Constantino se converteu. Ele fez esse dito de mudar o sábado para o domingo. De acordo, os cristãos já se reuniam no domingo, após 27. O Constantino não fez nada demais. Ele seguiu, de acordo com os apóstolos, seguia. Olha só. Simples, cara. Deu liberdade. Parou de perseguir os cristãos. Agora os cristãos têm mais ao alvará de pregar, de anunciar e se reunir. Mais ainda no domingo. Parou, cessou as perseguições. O imperador se converteu. O incrédulo que devastava, que perseguia a igreja, que martirizava, se converteu, meu querido. Caiu aos pés da igreja que Cristo fundou. No dia 7 de março de 321, ele emite um primeiro decreto dominical da história. E ele diz que todo mundo deve descansar no primeiro dia da semana em homenagem ao Deus Sol. Porque o primeiro dia da semana foi consagrado ao Deus Sol. E o culto com Constantino, quando ele era pagão, ele prestava culto ao Deus Sol. Certo? Aqui, esse culto agora, que Constantino dá liberdade dos cristãos ali adorar Deus no domingo, para os protestantes ele faz tipo um simbiose. Meu irmão, Constantino, quando ele se converteu, quando teve a revelação ali, o signo que viu ali, signo 20, né? Em Ox, signo 20 significa sobre esse símbolo vencerá, em grego, e à noite, que isso dá uma visão a ele entregando a cruz, que o imperador irá vencer ali a guerra ali, contra Domiciano, se eu não me engano. Ele se converteu, cara, porque ele venceu a guerra. E a sua mãe era católica, cara. Santa Helena, né? Ali, Constantino, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Parou de cessar as perseguições. E deu lá no século IV, e fez o decreto para se guardar o domingo, não o sábado, porque não está mais no costume judaico, farisaico, nós estamos no Novo Testamento. E os primeiros cristãos se reuniam no domingo, muito antes, lá no IV século. Aqui, ó. Constantino, ele só seguiu, meu querido. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos. Aqui, ó.
20, versículo 7. Ó, a igreja primitiva já gozava da graça do domingo. O quarto século, Constantino se converteu e mudou. Agora o dia vai ser o domingo. Que os apóstolos já guardavam o domingo. Os pais apostólicos já guardavam o domingo. A igreja primitiva já gozava do domingo. Que mal ele fez? Nenhum mal. Aqui, ó. De acordo com os apóstolos. Aqui já como foi profetizado, cara. Aqui, ó. O primeiro, então, se for assim, então, o Constantino transferiu para o domingo, que é um culto pagão, falou assim, então os apóstolos, ele estava adorando Deus só porque os apóstolos guardavam o domingo. Quem guarda o sábado é o judaico, os judeus. Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir pão, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Cristo, ele é o sol da justiça. Não é o Deus Mitra. Tinha um culto mitraísmo ali. Não, cara. Constantino, ele se converteu. E mais para frente, o imperador Teodósio oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja oficial do Império Romano. Ali ele cessou todo o paganismo, acabou com tudo. E os tempos pagãos, ele ia destruir, o Papa falou, não, foi todo cristalizado. Tiraram todas as imagens de ídolos, de deuses, e colocaram as imagens. Foi exorcizado, foi cristalizado. Ser o Papa Foca, se não me engano. E colocou ali onde era martirizado os cristãos, tal, etc. Foi jogado ali as covas dos leões, tal, etc. Ali foi cristalizado tudo, cara. E colocaram as imagens via sacra, as relíquias dos mártires. Foi tudo cristalizado. Tudo que era pagão foi tudo cristalizado, foi tudo... Porque isso fala, eis que eu faço nova todas as coisas. Para os caras, o imperador Constantino, ele trouxe todo o culto pagão para o catolicismo. Não, meu irmão, os papas não ia deixar isso acontecer. Os papas da época deram vida. Foram martirizados e ia deixar esse imperador fazer isso. O império caiu aos pés dessa igreja, que gozava do domingo. E a Santa Missa, os apóstolos reuniam ali no domingo, na fração do pão, na Eucaristia. Até na coleta ali, o ofertório, em 1 Coríntios 16, 2. Simples, protestante, simples. A história da igreja, ela é rica, cara. Até a história da igreja não deixa brecha para vocês. Foi consagrado ao Deus Sol. E se você pegar até os dias da semana em inglês, você vai ver que o domingo é o dia do sol, Sunday. A prática de adorar ao sol no primeiro dia da semana é uma prática que se remonta ao 4º século antes de Cristo. No Império Medo-Persa já havia uma seita chamada mitraísmo que guardava o primeiro dia da semana. Agora... Aqui, mitraísmo é simples. O imperador Constantino prestava culto ao Deus Sol. Aqui ele já quer misturar um culto pagão com o culto verdadeiro que os apóstolos cultuavam a Deus no domingo. Ao Deus Sol, o Sol da justiça. E tem um vídeo do Rodrigo Silva que ele fala sobre isso. E um apologeta católico refuta, cara. Porque se todos guardavam o sábado na igreja cristã, por que o domingo começou a entrar para dentro da igreja cristã? Isso começou com Constantino e lentamente a igreja romana foi assumindo esse papel, até que a igreja declarou em seus concílios de que o dia santo mudou do sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Então, quando você pega o catecismo católico hoje, ele ensina claramente de que a igreja mudou o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Agora eu pergunto, aonde está na Bíblia um texto dizendo que porque Cristo ressuscitou no domingo, ele fez desse dia um dia santo? Aonde está? Não. Mateus 16, 19. Já encerrei aqui, já entrei no tema que eu queria entrar. A igreja, Efésios 3, 10, ó.
Assim, de hora em diante, as denominações, a potestade celeste, podem conhecer pela igreja, a fina diversidade da sabedoria. 1 Timóteo 3,5, que a igreja é o baluarte da verdade, o sustentáculo da verdade. E Mateus 16, 19, acho que você esqueceu esse texto. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Os primeiros cristãos, pastor, se reuniam no domingo. O evangelista João teve a revelação em Apocalipse 1, 10, no domingo. Em um domingo foi arrebatado em estase. Eu vi por trás de mim voz como de trombeta. Olha só, até no domingo, por que não em sábado ele teve a revelação? Porque Cristo não ressuscitou no sábado. Cristo guardou o sábado, que repousou ali no sepulcro. Cumpriu. As mulheres que foram levar, visitar Cristo, elas também guardaram o sábado. Cumpriu. Cristo, ele vem trazer a nova aliança. A igreja, ela é rica, a igreja, ela celebra a ressurreição de Cristo, que foi no domingo. E a igreja gozava do domingo, os apóstolos, a Santa Missa ali, até no ofertório, no domingo, a revelação ali em Apocalipse 1:10, no domingo. Mas os apóstolos guardavam o sábado. Não, os apóstolos pregavam no sábado para os judeus se converter. Tanto que em Atos Apóstolos 15:7, está tendo um cursilho para resolver essa questão, porque os judeus recém-convertidos queriam trazer tudo isso para a igreja primitiva, que gozava da graça. Olha o que Pedro fala, para finalizar esse vídeo aqui, Atos Apóstolos 15. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e ele disse: irmãos, vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo da mesma forma que nós. Olha só, nem fez distinção de algum dentre nós, e eles purificando pela fé os seus corações. Por quê? Pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nos puderam suportar. Olha só. Então, cara, é a graça. Você quer seguir, guardar o sábado, mas você tem que fazer sacrifício de animal. Você pecou, tem que fazer um sacrifício de purificação. É só o sacerdote. Por exemplo, você é casado com uma mulher. Se você morre, a sua esposa será casada com seu irmão. Certo? Cara, preceitos de Moisés são mais de 600. Os 10 mandamentos, e tem os preceitos, e tem as prescrições, cara. Você vai suportar carregar tudo isso? Engraçado, os caras seguem só a guarda do sábado e o dízimo. O dízimo também é da lei. E os restantes? Em Tiago fala, se faltar um ponto sequer, Tiago 2:10, decaíste da graça. Você prefere gozar da graça o domingo ou ficar nessa aí guardando o sábado? E é só pro povo judeu. Circuncidado ainda, hein? Se você não é circuncidado, você não tem essa obrigação. E o Constantino, ele ajudou a igreja, cara. Não trazendo o culto pagão, ele se converteu. Constantino fez, já que a igreja já acreditava e a igreja fazia, guardava domingo. Edito de Milão, lá no século IV. Não fez nada demais, cara. Os primeiros cristãos já guardavam domingo. E até hoje segue. Não é que a igreja mudou. Os primeiros cristãos já seguiram. Por causa da ressurreição de Cristo, em João 20, versículo 1. João 20, 26. João 20, 19. Mateus 28, 1. Marcos 16, 1. Mateus 20,
Lucas 20. Lucas 20, deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 24, 20, ó, o primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que havia preparado. Ó. Você pega Mateus 28, 1 e 8, Marcos 16, 8, ou João 20, Atos Apóstolos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, Apocalipse 1, 10, ou Efésios 2, 15, fecha Romanos 10, 4, ou Mateus 11, 16, ou Lucas 16, ou Gálatas 2, 19, 20, 21, ou Hebreus 8, ou 4, 8, Isaías 1. Fala também. E por aí vai, cara. É simples, cara. A igreja, ela é rica. Sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Esse encerra. Nós estamos na graça. Salve Maria.